Caros amigos, caras amigas, estamos aqui a pedido do nosso Centro Espírita Cuiabá, a pedido da nossa amiga Ranuce, para este momento de reflexão. Como ainda estamos em pandemia, não podemos nos encontrar presencialmente, continuamos aqui à distância, mas nos aproximando, ainda que virtualmente, nos aproximando pelo coração, pelo ensinamento do Evangelho, por aquilo que pode ser útil para nossas vidas, porque mesmo que nós estejamos vivendo em distanciamento, nós não deixamos de ser o que somos, filhos de Deus, espíritos eternos e imortais, aprendizes da vida, carentes desta energia que a religiosidade nos dá. Então, antes de fazermos a nossa reflexão, que vai ser curta, mas feita com muito carinho, com a nossa simplicidade, nós vamos ler aqui um trecho de uma mensagem, como fazemos no Centro Espírita na abertura das reuniões. Lemos uma mensagem, fazemos as nossas orações e as reflexões em seguida. Então, no livro No Rumo da Regeneração, um livro muito interessante de ser lido nesse período, é um livro de Divaldo Franco, a psicografia, e a autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tem um trechinho curto aqui que diz o seguinte: a pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade de seu término. Ameaças para a intemporalidade do seu término. Manuel Filomeno de Miranda. Então, com essas palavras, com essa pequena reflexão, vamos orar. Senhor Jesus, amigo de todos os momentos, neste momento pedimos a sua proteção, a sua bênção, a sua inspiração, para todos que estejam nos acompanhando em seus lares, em seus ambientes de trabalho à distância. Pedimos sua proteção a todos que se encontram hospitalizados, nas filas, esperando uma vaga de UTI. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos fortalecendo, nos animando, embora estejamos passando por esse momento tão grave, que é da pandemia. Pedimos, Senhor, que abençoe as famílias, as instituições religiosas, os nossos governantes. E que nos ajude, Senhor, mesmo com dores, a continuarmos firmes como instrumentos da sua paz. Que assim seja. Então, amigos, não é fácil nesses dias em que vivemos a pandemia não nos envolvermos com as dores das pessoas, com as nossas próprias dores. Como não sentirmos dores? Ainda que nós não estejamos acometidos pelo vírus, coronavírus, quantas pessoas nós conhecemos, ou mesmo não conhecemos, estão sofrendo sem condições de respirar sozinhos. E o vírus que encontra em novas mutações agora ataca o fígado da pessoa. Quando ela toma o remédio, muitas vezes, os remédios não conseguem alcançar o nível de tratamento adequado para combater o avanço do vírus. Enfim, conforme esta pequena mensagem do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, os desrespeitos, os descuidos
são responsáveis por fazer com que esse mal fique por mais tempo ainda em nossas vidas. Ainda ontem vimos uma amiga lá nos Estados Unidos, jovem, sendo vacinada, e ela nos disse aqui uma morte por dia agora, no país lá, na situação dela. E nós aqui passando por uma situação tão difícil. Então, é importante que nesse momento, que não é um momento agradável, naturalmente, muitos de nós não estamos trabalhando, particularmente estamos aqui novamente, um ano depois, fazendo quarentena na zona rural. Mas é necessário que nós estejamos distantes nesse momento fisicamente. Então, lógico que nós não somos pessoas que temos frieza no coração, temos sentimentos, temos pessoas queridas nesse momento, internadas, amigos, amigas, pessoas da família nesse momento internadas. Então é natural que nós sintamos a dor, é natural que passemos por isso. Mas nós já sabemos também que nada acontece sem que seja da vontade de Deus, nosso Pai. Nenhuma folha cai de uma árvore. Nenhum mosquito fica aqui me perturbando sem que seja da vontade de Deus. Para tudo há uma razão lógica, lúcida, amorosa e caridosa. Em tudo há oportunidades de aprendizado. Importante então que nós pensemos em cada momento, em cada instante, o que Deus quer me ensinar com isso. O que eu posso fazer com essas lições dolorosas que a pandemia vem nos trazendo. Este não é o momento de nós nos queixarmos. Este não é o momento de nós nos desvalorizarmos. Porque ainda que estejamos vivendo em distanciamento físico, estamos nos relacionando. Nunca nos relacionamos tanto virtualmente como agora. Graças a Deus, as plataformas de comunicação, de manter o contato, o diálogo, são várias. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, tantas, nos permitindo um contato constante, muitas vezes até mais direto do que antes. Então, nestes momentos em que nós nos relacionamos, o que acontece? Muito ou quase tudo do que acontecia no relacionamento mais próximo, presencialmente, fisicamente. Então, aqueles de nós que nos relacionamentos temos dificuldade de agir com autenticidade e muitas vezes estamos agindo até optando por agir com falsidade, não é por conta da pandemia que nós deixaremos de agir com autenticidade ou com falsidade. Ou seja, as oportunidades de agir corretamente... Tem um bichinho me incomodando aqui. As oportunidades de agir corretamente, ou não, as oportunidades de agir de acordo com as leis de Deus, ou não, continuarão como estão continuando existindo. Se nós temos facilidade de sermos amorosos, acolhedores com as pessoas, estamos sendo. Mas se isso é difícil ainda para nós, estamos tendo a oportunidade de sermos mais amorosos, mais acolhedores com as pessoas e menos julgadores da vida alheia. Nesses momentos que estamos distantes, mas estamos nos relacionando, quantas vezes temos vontade de entrar no WhatsApp quando escutamos alguma coisa, quando lemos alguma coisa, principalmente em grupo, e alguém fala uma barbaridade, com total falta de empatia, total falta de respeito, fechando os olhos para a história, e a história é uma ciência também. E isso nos incomoda de certa forma, e de que forma nós estamos agindo?
Ainda ontem, parece letra de música sertaneja, ainda ontem, num grupo de WhatsApp, vimos uma pessoa dialogando, entre aspas, dialogando, porque diálogo pressupõe respeito, falar, ouvir, esperar, aguardar, colocar. Mas uma pessoa começou a falar e a outra a responder, falar, a outra a responder, de repente virou só ofensas, xingamentos baixos, uma pessoa desejando a morte da outra. Se estivessem fisicamente, poderia ser que isso acontecesse. É bem verdade que nesses momentos estressantes, em que muitos de nós estamos trancados em casa e muitos não temos salário se não trabalharmos, muitos somos autônomos, profissionais liberais, ou tínhamos salários e fomos desempregados, fomos despedidos por conta da pandemia. É necessário, mesmo com todas essas dificuldades, agora muito mais ainda com essas dificuldades, que nós tenhamos momentos de reflexão, de religiosidade, de vigilância interior, para não cairmos nessa tentação de ficar respondendo agressões. E muitas vezes as agressões não são nem para conosco. É claro que queremos um mundo de justiça, mas todas as vezes que queremos fazer justiça com as próprias mãos, nós saímos do ideal de justiça e vamos para a vingança, para a vontade de naquele momento fazer a verdade, que é a nossa verdade, prevalecer. Isso na verdade é orgulho, é egoísmo, não tem virtude nisso. Então é importantíssimo que nós observemos-nos, continuemos em trabalho de vigilância interior e de reforma íntima constante. Caso contrário, o sofrimento será inevitável. Nós estamos nos referindo a isso também, enquanto veio um cachorrinho aqui lamber minha perna, nós estamos nos referindo a isso também. E é um assunto muito sério, porque nos toca a todos inevitavelmente, porque a vida toda, o momento todo, estamos sendo levados a viver melhor. E a pandemia nos traz diversas lições. Basta que nós as observemos. Por que isso está acontecendo na minha vida nesse momento? Será um castigo de Deus? Na nossa visão, que é cristã, Deus não é um ser punidor, que fica ali castigando as pessoas que não fazem as coisas. Não. As leis divinas, imutáveis ao longo de toda a história da humanidade, perfeitas, têm na sua base a lei de amor, justiça e caridade. Então é importante que nós pensemos: estou sendo justo? Estou sendo amoroso? Estou sendo caridoso? Nesse diálogo presencial ou virtual? Porque Deus, em momento algum, Ele é injusto, Ele é desamoroso e descaridoso para conosco. Muito menos Jesus, que é o exemplo maior das leis divinas, exemplificado, praticado. Então, nesses dias de pandemia, é importantíssimo que nós façamos o que continuávamos a fazer antes, ainda que dentro de casa. Uma leitura edificante, uma página que seja, uma frase, como lemos agora há pouco. Ideal que sejam livros, ideal que sejamos aquelas pessoas que aproveitamos o tempo para crescimento intelectual, moral, com boas leituras. Mas pelo menos uma página edificante. Recolher-se em seu quarto, recolher-se no seu aposento de intimidade e fazer uma oração sincera, dialogar com Deus, dialogar com Jesus, louvar, agradecer, sim, porque tudo isso é para o nosso bem, não é castigo. E nós sabíamos que muitas coisas aconteceriam. Há quanto tempo nós estamos estudando, comentando, refletindo que catástrofes, terremotos, tsunamis, uma pandemia pode vir outras, e nessa própria pandemia, uma só pandemia já tem várias cepas.
E quando não cuidamos responsavelmente, ela se prolonga no tempo desnecessariamente, mas nós estamos recebendo o resultado das nossas escolhas. Antoine de Saint-Exupéry, com muito brilhantismo, estabeleceu que tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, ou seja, é lei de causa e efeito, em outras palavras. Estamos experimentando as consequências das nossas escolhas. A própria pandemia é uma prova disso. Vibramos, pensamos, escolhemos, falamos em maldade, vibramos em maldade, em desrespeito, em desperdício de tempo, em busca de imediatismos. Tudo isso que nós fazemos e pensamos, geramos para a humanidade. E a consequência vem. Que nós possamos falar, pensar, vibrar positivamente no bem e na paz, e consequentemente a psicosfera do planeta é outra. Tudo são lições, mas esses momentos de estarmos no nosso aposento, no nosso quarto, em qualquer cantinho da nossa casa, banheiro, cozinha, não importa, onde nós nos sintamos bem para fazer uma leitura e orar. Orar é respirar com a alma. Logo em seguida nos sentimos mais fortalecidos. É muito interessante falar sobre isso agora, porque Jesus, em uma passagem do Evangelho, junto com um de seus discípulos, ele diz assim: veja aquele publicano, como ele ora. Mal levanta a cabeça, em posição de humildade. E ele diz: Senhor, sou um pecador. Tende piedade de mim. Humildemente vai embora. Aí Jesus diz para o discípulo: olha agora aquele fariseu que se porta em local de destaque, com vestes diferenciadas, e fazendo todo aquele alarde, aquela encenação, faz a sua pseudo-oração, podemos dizer assim. Quem desses dois foi justificado? Pergunta Jesus. Porque quando fordes orar, recolha-se no teu quarto, na tua intimidade. Jesus está nos orientando. Não precisamos gritar, nem falar. Porque se Deus é a inteligência suprema, a causa de tudo que existe, a causa primeira, Ele nos ouve pelo nosso coração, pelo nosso pensamento. Mas vai lá, se queiramos falar, não tem problema, pode falar. Mas não tem necessidade de gritar, nem de fazer gestos exteriores. Quem faz assim, muitas vezes, o faz porque aprendeu dessa forma, não é por maldade, geralmente. Mas existem aqueles que fazem para chamar atenção. Muitas vezes até com microfone, caixas de som, para que os outros o vejam. Olha, está orando. A religiosidade, a nossa religação, religar com Deus, é um ato de tão profunda intimidade que não requer alarde, nem atos exteriores. Requer mergulho para dentro de cada um de nós mesmos. E é interessante falar que nestes dias, veja só, há mais de um ano nós estamos aqui, em pandemia. Há um ano atrás, gravávamos as palestras aqui à distância, e aqui estamos novamente nesses dias em que as autoridades nos pedem para ficarmos recolhidos. E particularmente para nós que podemos, temos aqui um parente, meu primo que tem a fazenda, é muito interessante porque as crianças ficam mais livres do que trancadas no quarto, em apartamento, olhando para o celular. Que bom que temos essa oportunidade, agradecemos profundamente a Deus, e quem assim puder fazer também, que possa aproveitar. Mas o que é interessante, há mais de um ano nós estamos reunidos em momento de religiosidade como agora, virtualmente. Inúmeras igrejas, centros espíritas estão funcionando virtualmente. A pregação do Evangelho continua acontecendo. As orações continuam acontecendo, as irradiações. Quantos grupos fazem irradiação? Reúnem-se, fazem uma leitura e irradiam energias, emanam suas orações para os hospitais. Tem gente que vai para a porta do hospital fazer isso. Ótimo, não tem problema.
desde que não faça barulho para respeitar quem está ali dentro, né? Vimos esses dias, aqui na cidade de Cáceres, um grupo de umbandistas, todos vestidos de branco, na porta do hospital, fazendo suas orações, suas oferendas, do jeito que eles fazem, e nós respeitamos. Dias seguintes, um grupo de irmãos evangélicos, de uma das igrejas evangélicas, estavam ali cantando, mas sem fazer barulho. Louvor, respeitosamente, fazendo suas orações. Porém, vimos também um caso de uma pessoa que colocou um carro em Cuiabá, em frente a um hospital, estacionou um carro ao lado da rua onde tem as janelas dos quartos, dos apartamentos, de um hospital particular, sabendo que tinha um familiar internado ali, ligou a música no último volume do som do carro, e era uma música religiosa, e ela cantou emocionada, a pessoa saiu na janela. Bonito, assim, entre as duas. Só acontece que não só as duas ouvem, todos os outros do hospital estão ouvindo, e muitas vezes é um momento de oração, de dormir para alguém. Muitas vezes é alguém que não dormiu a noite inteira, ou um bebê que acabou de nascer, ou um idoso em dificuldade. Então a nossa religiosidade não pode ser egoísta ao ponto de colocarmos músicas em alto volume na porta de hospital, muito menos buzinar na porta de hospital. Que a nossa religiosidade continue acontecendo na intimidade. Ideal seria estarmos juntos, nos abraçando, olhando, acolhendo, recebendo quem chega, conversando com quem quer conversar, mas nesses dias de pandemia existe o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, virtualmente. Os centros espíritas estão se organizando para isso, as igrejas também, o CVV também. Então, vamos nos adaptando nesse momento. É claro que se nós cuidarmos, esse momento diminui. E logo mais voltamos ao normal, ou ao novo normal, seja lá qual nome formos dar para isso. Mas é importante que nós continuemos em momentos de religiosidade, independentemente de estarmos em nosso templo ou não. Nestes dias estamos acompanhando parlamentares municipais, estaduais, federais, estabelecendo que o funcionamento de religiosidades, de igrejas, de templos, de centros espíritas, que isso é um serviço essencial. Estão corretíssimos. É muito essencial para cada um de nós. Sem religião, sem religiosidade, muitos de nós pereceríamos nesse momento de uma proposta a irmos ao desespero. A pandemia é, sim, uma proposta para o desespero, para muitas pessoas descuidadas, ou para nós mesmos. Mas justamente pela religiosidade, pelo esforço em aprender, no nosso caso aprendemos com o Evangelho, nós, ao invés de cairmos no desespero, estamos buscando aprendizado. O que esse momento quer me ensinar? Justamente por isso é importante a religiosidade, a religião. Isso que estamos fazendo aqui, conversando fraternalmente, refletindo. Não somos os donos da verdade, mas trazemos reflexões diante daquilo que estamos estudando e percebendo da vida em humanidade. Então esses serviços, ou melhor, essas atividades das religiões, das igrejas, dos templos, dos centros, são essenciais sim. Porém, estamos fazendo isso essencialmente há mais de um ano virtualmente. É importante que tomemos cuidado, até porque é muito difícil imaginarmos que vai ter alguém controlando a entrada de apenas 30% de pessoas. Se não tem como controlar, o ideal é não abrir. Se é possível controlar, manter distanciamento, se as pessoas vão respeitar, aí é outro caso. Como existem centros espíritas que funcionam. Agora pararam porque tem o toque de recolher, mas funcionaram durante muito tempo. Cuidado no distanciamento, álcool em gel na entrada, máscaras, as cadeiras postadas distantes umas das outras. Não tem momento em que entre numa sala menor para receber a fluidoterapia pelo passe. Não tem momento da reunião mediúnica de intercâmbio com o mundo espiritual através de médiuns, porque muitas vezes ficam próximos uns aos outros. Isso não. Mas muitos centros espíritas funcionaram durante muito tempo, apesar das recomendações de que não funcionassem, mas tomando os cuidados. Agora, nesse momento extremo em que o nível de mortandade está muito alto, em que existem quase 200 pessoas em Mato Grosso na fila para uma vaga de UTI, é essencial, sim, que façamos à distância. É isso que nós queremos refletir.
É essencial que nós, apesar das dificuldades, não esqueçamos que nós somos valorosos para Deus e para nós. Não é o que o outro pensa que importa. É importante que nós nos autovalorizemos. E isso se expressa muitas vezes nas relações interpessoais. Porque temos a tendência equivocada de não nos valorizar, de deixar os outros imporem seu ponto de vista sobre o nosso. E quem não se valoriza deixa passar a oportunidade da vida de aprendizado, de crescimento, preocupado com o que os outros vão pensar. O que eu estou transparecendo? Será que estou fazendo o meu melhor? É importante, é essencial fazer exercícios de autovalorização. Percebendo-se em todos os locais onde nós nos encaixamos, na família, relação com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, no trabalho, relacionamento com colegas, com questões de trabalho, com clientes, com fornecedores. Como que nós nos percebemos em cada um desses ambientes, em cada uma dessas situações? E se percebemos que nós não estamos nos autovalorizando, é importante reconhecer com reflexões, com meditações, pede ajuda a Deus com oração, que nós somos valor. Não temos valor. Quem tem valor são coisas. Nós somos valor para Deus, para nós. A pessoa que se valoriza tem coragem. A coragem é ação pelo coração. A pessoa que valoriza, ela desenvolve coragem. E com coragem, que é o respeito, coragem não é impulso instintivo, agressivo aos outros, não. É agir com o coração, mas agir, não esperar as coisas acontecerem. Atividade, virtude e ânimos. Só tem coragem quem se valoriza. Coragem de sair da mesmice, de fazer diferente, de procurar fazer melhor, o que já faz bem até. Recebemos há algum tempo atrás da amiga Sônia Fátima, aquela nossa amiga que fala com aquela voz de locutora de aeroporto. Ela mandou uma história muito interessante. Sônia sempre manda coisas boas. Ela mandou a história de Fred Ferg. Fred Ferg, bebê recém-nascido, foi abandonado ao lado da lata de lixo. Foi encontrado um bebê ao lado de latões de lixo. Ninguém queria criar. Aí um casal, de idade já avançada, pegou aquela criança e levou para sua casa. E eles criaram Fred, deram o nome de Fred, inclusive, o batizaram com a família, o registraram com o nome da família Ferg, e deram a essa criança todo o amor que um pai normal, uma mãe normal, medianamente, como todos nós, dá a seus filhos. Mas essa criança cresceu, foi para a escola e sofria com maus tratos dos colegas. Bullying, como dizemos atualmente. As crianças diziam: filho do latão, você é filho do latão. Quem é? Sua mãe era uma lata de lixo. Menino lixo. Ô guri lixo. Cheio de apelidos. E a gurizada, para inventar apelido, é danada mesmo. Nós sabemos que é assim. Então essa criança que inventa apelidos, ela acha graça. Mas quem ouve, quem recebe as agressões, sofre muito. Quando descia do ônibus escolar e ia para casa, já tinha um monte de criança ali esperando o momento de fazer bullying com o garoto Fred. Era necessário, inclusive, em certos momentos, que o pai de Fred, Nathan, o buscasse no ponto de ônibus para levar para casa. E ele ia para casa e as crianças continuavam ao longe gritando: ô filho do lixo! Ô menino lixo! Tá indo embora com esse velho de bengala? Realmente era um idoso, o pai do garoto Fred. E ele sofria muito com isso. Os pais tinham que ter um cuidado especial com essa situação. E ele perguntava: por que me tratam assim? E o pai, Nathan Ferg, conversou com ele abertamente, ainda na infância. Olha, eu quero dizer para você, segurando nos seus ombros aqui, ó, que você não é nosso filho biológico.
eu e tua mãe, Beth May, nós pensávamos que não teríamos mais filhos adotados, porque já temos vários seus irmãos, e já éramos de idade avançada. Porque esse casal adotava as crianças cujos filhos eram presidiários, reeducandos, e as crianças ficavam abandonadas, esse casal adotava as crianças para que tivessem lar. E decidiram não ter mais adoção nenhuma, porque já estavam com idade avançada. Mas quando souberam da história do menino que foi abandonado ao lado da lata de lixo, eles resolveram adotar essa criança. E ele contou essa história. Olha aqui, meu filho. Nunca faltou, nunca faltará o principal para você, que é amor de família. Isso você tem, isso você terá. Nós não somos seus pais biológicos, mas Deus nos colocou na sua vida e colocou você para nos ensinar também. E de verdade deram tanto amor para Fred que ele nunca sentiu falta, nunca sentiu vontade de conhecer a mãe biológica verdadeiramente. Estava se sentindo preenchido com o amor de seus pais adotivos. Porque o que importa para nós, numa visão espírita, não é a relação consanguínea, o que é o menos importante. Quantos casais nós vemos aí que não conseguem, pelas vias naturais, fisiológicas, reproduzirem e terem filhos e adotam? E tem uma relação normal de amor, de carinho, de permuta de sentimentos, de criação, de formar caracteres para o bem, formar cidadãos de bem. E muitas vezes existe um filho adotivo ao lado de um filho biológico e normal. Porque a nossa relação já vem de tempos. Ninguém chega à nossa casa sem que seja da vontade de Deus, sem que seja importante para quem chega e para quem está acolhendo. Não importa a forma como veio, importa o que estamos fazendo do tempo que temos de convivência juntos. Convivência sempre é junto. Mas Fred sofria com bullying, o seu pai o acolhia, o orientava, até que aconteceu de ele não ter vontade de ir para a escola, porque era desagradável. Os professores não percebiam que muitas vezes ele sofria com essas situações. E ele, família simples, visitava junto com seu pai, sua mãe, nos fins de semana, os locais onde as coisas eram abandonadas. E ele sonhava em ter um computador e foi pegando partes de computador e levando para casa. Até que um dia, ao custo de $24, o pai comprou um computador velho, estragado. O pai, que trabalhava de consertar coisas, tinha muitas ferramentas. E o garotinho, criança, começou a desmontar computadores e pegando peças de um, colocando em outro, fez o computador que ele tinha ganhado do seu pai ao custo de $24, fez o computador funcionar depois de 70 tentativas. Foi aquela alegria para ele. Ele ia para a escola, mas ficava louco para voltar para casa logo, para mexer com o computador, para montar, desmontar e tal. Com 12 anos foi contratado como aprendiz na prefeitura, porque tinha diversos equipamentos, computadores que eram, naquele tempo, não tinha peça de reposição, naquele tempo estragava um pouquinho, já tinha que jogar fora. E ele se tornou autodidata em consertar computadores. Com 15 anos aprendeu a fazer programação. Hoje ele tem uma empresa de 62 milhões de dólares. Não é do nosso real. Esse é o valor da empresa dele. Fred Ferg, uma pessoa que, apesar das dificuldades, por receber amor e família, soube do seu valor, identificou o valor que ele é e agiu. Lá pelos seus 17 anos, o pai dele teve Alzheimer. Às vezes saía de casa sem saber para onde estava indo. Saía sem as calças ou sem a camisa, mas sempre de sapato. Interessante que essa doença, segundo a história de Fred Ferg, o pai dele às vezes estava com ele assistindo um filme de bang bang, como dizemos por aí, faroeste. E depois que foram dormir, no meio da noite, Fred é acordado com o pai dele apontando um rifle para ele. Saia da cidade, essa cidade não tem espaço para um de nós dois. Como se fosse o ator do filme. Isso acontecia
com o pai, Nathan, pai de Fred. E como ele saía de casa sem saber para onde estava indo, se perdia, as pessoas da família, dos vizinhos todos procurando, o que o Fred fez? Ele criou um dispositivo e embutiu na sola do tênis do seu pai, antes de existir GPS, Google Maps, essas coisas. E tinha ali um localizador e um microfone. Então, quando o pai se perdia, por conta da doença, saía a caminhar sem saber onde estava, perdido, ele conseguia, o Fred, de onde estivesse, entrar em contato com o pai, perguntar onde o pai estava, saber se o pai estava sentado, de pé ou deitado, e encontrava o pai. E ele percebeu que esse experimento foi comprado anos depois por valor de $2 milhões. E ele percebeu que o que dava gosto para ele era ajudar as pessoas. Que interessante isso. Sabia o seu valor e queria que as pessoas também descobrissem o valor em cada uma delas e se sentissem mais felizes. Anos depois, ele, com o dinheiro que recebeu, lá onde ele vive, no interior da Flórida, nos Estados Unidos, ele percebeu que as pessoas tinham dificuldade de comunicação. Um dia, junto com a tua mãe, visitando uma tia e morreu de diabetes, ele percebeu que é preciso fazer algo para essas pessoas e desenvolveu um sistema no qual a pessoa mede a glicose, a glicemia, e informa imediatamente para o plano de saúde, para o médico e para o familiar, a fim de que, se for um caso urgente, alguém chegue lá e preste socorro. Enfim, são inúmeros os inventos, as criações, sempre voltados a atender a pessoa. Hoje é um homem milionário. 62 vezes milionário. Mas fez o que fez porque soube o seu valor porque recebeu amor. E mesmo em dificuldades, não tinha pandemia, mas tinha carência, diversas formas. Recebeu atendimento, acolhimento, amor, carinho. Dizem que nada resiste ao trabalho, ainda mais o trabalho com amor. Essa é a história de Fred Ferg, que nos inspira a fazer melhor o que já estamos fazendo bem, mesmo com obstáculos. Que possamos refletir nisso, reconhecendo o nosso valor e fazendo o que é melhor para nós, para o nosso bem e naturalmente para o próximo também. Encerramos aqui já com 37 minutos, conforme combinamos. Vamos fazer a nossa oração final. Senhor Jesus, luz que guia nossas vidas, que aquece as nossas almas. Receba, Senhor, a nossa prece de agradecimento pela vida, pelas provas, pela família. Receba, Senhor, nossa prece de gratidão por tanto aprendizado, ainda que doloroso, mas que nos ajuda a crescer e evoluir para o bem, para a paz. Neste momento, mais uma vez, pedimos em favor dos profissionais da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, os garis que higienizam nossas ruas, as pessoas que não podem deixar de trabalhar. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos governantes, que os bons espíritos, nossos espíritos tutelares dos nossos municípios, dos nossos estados, da nossa nação, do planeta, que eles possam encontrar nos nossos governantes um canal de receptividade para o amor, para o bom senso. Abençoa, Senhor, as nossas casas religiosas. Sabemos que estão funcionando a todo vapor no mundo espiritual e também virtualmente. Que seus trabalhadores, seus frequentadores possam permanecer com a fé ativa, raciocinada, ajudando a quem busca alívio de uma palavra, de um aperto de mão, de uma mensagem virtual. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses instrumentos do bem, onde quer que estejamos. Que assim seja. Muita paz a todos.